E o assunto que entra em pauta agora é muito polêmico. Um jogo foi criado com um único intuito: simular relações sexuais não consensuais com mulheres. Ou seja, é um game sobre estupro de mulheres. Obviamente que isso gerou uma repercussão enorme, principalmente nas redes sociais. Apesar dessas duras críticas, os criadores disseram que a ideia era fazer um jogo para psicopatas. Legal que eles entenderam bem o público-alvo deles, né? Psicopatas. Além disso, eles argumentaram que um game que busca estuprar não é tão diferente de um que, de repente, forçaria a se atirar em um soldado ou matar vários inimigos a sangue frio. Sabe aquele momento que você não sabe mais o que dizer? É o que eu tô sentindo agora. É o que... Parece piada. Vamos levantar aqui e ir embora. Vamos embora, não tem o que falar. Piada de mau gosto, né? Piada de mau gosto. Não é fake news, né, produção? É verdade mesmo. Vocês apuraram, é isso. É verdade. Esse jogo existe. Gente, é absurdo, eu não... Porque eu lembro quando eu fiquei chocado daquele jogo, lembra? Lá do passado, que você fazia mais pontos dependendo de quem você matava. Atropelava. Atropelava uma criança, GTA. muitos pontos. Atropelava uma velhinha, muitos o GTA pontos. não, é outro ponto. É outro? É outro jogo, eu esqueci até o nome do jogo. Mas você ganhava bônus ao atropelar pessoas nas ruas. Então, assim, a história da violência realmente é algo recorrente em jogos. Não é né? Carmageddon? Acho que é esse aí. É esse mesmo, Carmageddon. Legal. Não, Na é que eu tô tentando lembrar o nome pro pessoal de casa Se identificar o situar, que é. exatamente. Agora, gente, chegamos numa situação aí que eu não sei nem o que dizer. Mas realmente, a gente chegou num patamar de violência absurda nos jogos, né? Hoje, claro, eu gosto muito de jogar, eu tenho 4 videogames em casa. A gente acompanha nas redes Então, sociais. pois é, né? Então, mas assim... Eu acho que eu acompanho mais nas redes sociais da sua mulher do que sua, Exatamente, inclusive. Porque ela faz piadas com você. É porque eu não tenho tempo para postar porque eu tô jogando em casa. Mas se você observar, os jogos hoje, eles estão apresentando um teor de violência tão grande. O Leite citou aí o GTA. Claro, quando uma pessoa adulta, sã, joga GTA, você tá vendo ali, poxa, realmente é violento, e você rouba carros na rua, você mata gente na rua, beleza. Mas isso, para uma criança, que realmente ela está criando toda a sua capacidade assim, de entender, vamos dizer assim, o mundo, soa muito agressivo isso, soa um negócio bem pesado. Por exemplo, claro que todos os jogos têm lá a sua classificação. E é erro do pai e erro da mãe permitir com que crianças joguem esse tipo de jogo violento. Eu, particularmente, eu gosto de jogo de esporte. Eu gosto muito de esporte, então eu adoro jogos de esporte. Mas essa questão de você deixar o seu filho de 10, 12 anos brincar com certos tipos de jogos, assim, acho que já extrapola um pouco essa orientação que os pais dão, né? E você Então, falou sobre... Desculpa, Carol. Pode falar. Você falou sobre o nível de violência que tem cada vez se intensificado mais. E proporcional a esse aumento da violência nos jogos, tem a qualidade do jogo. Né? Então, isso é cada vez mais real. Então, é muito diferente quando a minha geração lá, criança, jogava os... Pac-Man lá. Come. Come. E o Mario Bros lá, todo quadradinho assim, de hoje, que é uma realidade... Uma imersão. É uma imersão Você real jogava ali. Enduro, ô Wagner? Sim. Olha Você só, tô lembrando dos é videogames antigo, da né? época do Antigo, Wagner. né? Que... Você analisando... Você analisando... 6 anos de diferença, Brasil! 6 anos! Só isso. Pouca, né? Você analisando, falando da violência, que eu falei que hoje está a violência absurda, mas se você parar para observar, você falou em Mario Bros aí. Se você analisar, tem um pouco de violência no Mario Bros também. Porque o Mario, ele pisa nos inimigos dele e mata e esmaga os inimigos dele. Joga fogo nele. Então, joga fogo nele. Seu intuito é, vou matar e vou vencer esse obstáculo para vir o próximo. Eu acho que Claro esse é que o hoje ponto. está bem mais explícito, né? Eu acho que esse é o ponto. Duas coisas eu queria destacar daquilo que a gente viu aqui e tal. Um ponto importante é que não importa, é óbvio, né? Uma criança ela tem filtros menores, né? E daqui a pouco a gente vai ver, até uma psicóloga vai falar um pouco aí pra gente sobre isso, né? A capacidade de filtrar aquilo que é real e aquilo que é virtual para uma criança é maior. Mas para um adulto, esse filtro vai diminuindo conforme aumenta a imersão, né? Ou seja, a música, a qualidade do vídeo, Claro. né? Você vira o avatar, né? Esse é o princípio do avatar, né? É você que está ali. no jogo. Você está lá naquela tela, desenvolvendo aquelas ações, né? Então, esse é um ponto muito, muito específico. E aí você pode estar se perguntando por que as crianças, os jovens, optam por
jogos tão violentos, porque se eles estão no mercado, quer dizer que tem gente consumindo. Se eles estão cada vez mais violentos e mais reais, quer dizer que tem um público que deseja ter esses jogos ou seja, utilizar esses jogos, né? Há quem diga que esses jovens, adultos, crianças, utilizam esses jogos como uma válvula de escape, né? Para estresse, para ansiedade, para o nervoso. Aquilo que você não faz no dia a dia, ou seja, você não é valentão, você não vai sair chutando ninguém, brigando, ou praticando qualquer uma dessas ações, né? Mas isso você pode ser através dos jogos. Esse é um perigo, porque é uma linha muito tênue. É que o que eu acho, Carol, é que assim, tem esse tipo da pessoa que vai pegar a frustração e até a realização dessa aventura, né? Ah, eu sou muito macho, eu vou lá e soco a cara de todo mundo mesmo e não consigo fazer isso no mundo real. Mas existe um contraponto que eu acho que o nível de exposição e dependendo se a pessoa tem essa sementinha, então pode desenvolver, de comportamento. Né? É o reforço. Aí vem o criador do jogo e diz que criou o jogo para psicopata. Em vez de você pegar e tentar aplacar a alma desse psicopata, você está dando um incentivo para que ele exercite como é que acontece um estupro lá no videogame e claro que ele vai estar suscetível a fazer isso no mundo real. É uma coisa que é interessante pensar dentro desse contexto que a Carol falou, da atitude ativa de quem joga o videogame. Então, o que acontece? O Murilo, que joga bastante, sabe, tem sido cada vez mais comum você ter jogos onde o jogador joga em primeira pessoa. Sim. Porque uma coisa é quando você joga em terceira pessoa, né? Você vê um bonequinho se movimentando. Exato. Em primeira pessoa é você que está de maneira ativa. É aquele clássico que você vê só o revolvinho andando assim. Isso. Ou pode ser um jogo de corrida, por exemplo, que você está dirigindo. Enfim, tem vários tipos. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes esse tipo de videogame, ele é usado inclusive em questões de simulação. Vários pilotos de Fórmula 1, eles pilotam antes um carro num simulador que é um videogame. Pilotos de avião. Pilotos de avião, mesma mesmo coisa. Quem vai tirar a CNH. Exato. Na CNH simulador. Tem que fazer. Na tua época não tinha, né, Wagner? Tá. Aí. Isso ainda é vingança que ele não sabe cozinhar do primeiro bloco. Exatamente. Aí o que acontece? Na questão de um jogo que tem tiro, ou, por exemplo, no caso desse que tem um estupro de mulheres e tudo mais, o que acontece? De certa forma, a gente não pode ignorar que tudo que a gente faz tem um efeito sobre o nosso cérebro. Claro. Então, quando eu, em primeira pessoa, de maneira ativa, faço alguma coisa dentro de um jogo, isso de alguma maneira reforça alguma coisa ou me condiciona alguma coisa. Não quer dizer que eu vou pegar um jogo de tiro e aí o cara jogou, vai sair atirando em um monte de gente. Claro que não é isso. Mas você vai condicionando a sua mente, assim como, por exemplo, se eu assisto muito programa policial, naturalmente a violência para mim já não é mais tão violento. Por quê? Porque eu já estou mais acostumado a ver isso. Só que no caso do videogame, você não é passivo, que nem eu, sei lá, assisti um jornal de fim da tarde que mostra um monte de gente. Eu sou ativo dentro do videogame. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí é que está o lance, que eu acho que tem uma diferença que, apesar de tênue, ela na cabeça pode ter uma diferença muito grande. Você pega um jogo de tiro de guerra, ok? O cara está num ambiente de guerra, que é um ambiente hostil, e ele está ali, sei lá, para guerrear, para defender um território, contra os seus inimigos, né? Outra coisa é uma violência gratuita. Então o cara, ele tá no meio da cidade, tá todo mundo tendo a sua vida, e aí ele tem que matar a gente. As pessoas estão andando, tem uma mulher andando num beco, e aí ele vai e estupra uma mulher no jogo. Ela não é o seu oponente, né? A quantidade de pessoas que jogam videogame e vai estar envolvida diretamente numa guerra é muito pequena. Agora, a quantidade de pessoas que jogam videogame e vai estar andando na rua e vai ver uma mulher entrando num beco é muito maior, entendeu? Exatamente. Tem uma discussão interessante, que a questão da sensibilidade que você mesmo falou, né? Não dizendo que a pessoa que está ali vai cometer... A pessoa joga GTA, atropela uma velhinha na rua no GTA, no jogo. Não quer dizer que ela vai cometer certas atrocidades que você vê em vários jogos aí na vida real, mas eu creio que você perde um pouco a sensibilidade, como o Leite comentou. Eu acho que uma conversa interessante a se tocar é esse ponto. Porque tem muita gente que conversa que a pessoa vai ficar mais violenta por causa do comportamento violento do jogo. Eu, particularmente, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que ela
perde um pouco da sensibilidade. Se torna mais Mas violenta, então, ela se torna tem esse mais ponto. insensível. Insensível. Tem esse ponto, porque quando você é submetido a esse tipo de jogo, de modo geral, o seu organismo, ele joga um hormônio que te dá prazer, te dá aquela sensação de prazer, Dopamina, né? Dopamina, né? Então, você fica ligadão e tal, e daqui a pouco dá aquela sensação. É exatamente isso que eles estão buscando o tempo todo, né? Então, você corre para a violência, você parte para outros aspectos para justamente manter essa sensação de prazer que o jogo te dá, mesmo que ele esteja te apresentando um ponto de violência. A gente está falando sobre as influências do jogo na mente. A nossa produção conversou com uma psicóloga, a Rebeca Fonseca, sobre quais as influências realmente que os jogos podem vir a ter sobre a nossa mente. Então, a gente está dando as nossas opiniões aqui, mas vamos ouvir, né, uma psicóloga profissional dizendo sobre essas influências. Até onde um jogo realmente pode influenciar na mente do seu jogador. No contexto de jogo, né, de games especificamente que nós estamos falando aqui, é interessante a gente levar em consideração o conteúdo que ele está oferecendo. Então, nesse Rape Day, ele tem um objetivo específico muito mais hostil, muito mais atroz do que um simples jogo de luta, de guerra ou de qualquer outra coisa que possa parecer um obstáculo. Existem algumas pessoas que realmente falam que os jogos violentos eles não tornam o jogador violento. E dá pra gente considerar isso sim como verdade, por quê? Porque a violência, ela não é fruto de um contexto isolado, ou seja, de um jogo. A violência, ela é fruto de um contexto social, familiar e todas essas coisas que nós precisamos avaliar. Não tem como a gente pegar um jogo e responsabilizar ele por todo o comportamento violento de alguém. E existem jogos até, inclusive, que são jogos que promovem quem está jogando um raciocínio. Então, aí que chega a parte educativa dos jogos, né, que muitos especialistas falam. Né? Tipo assim, o jogo ele não é ruim de todo, e realmente não é ruim. Será que eu não estou ali promovendo que a pessoa pense no que ela precisa fazer? Em um pensamento estratégico, em um raciocínio, em criatividade, em resolver problema? E ainda mais nessa realidade virtual que hoje é tão preconizada. Existem jogos, esses jogos de violência especificamente, que todas as crianças, todos os adolescentes eles têm acesso, que são jogos que a curto prazo eles promovem no adolescente, naquela criança e quem está jogando, comportamentos de ansiedade e hostilidade. Aí sim, aí a gente pode observar isso. Agora, falar taxativamente que ele vai colocar naquela criança aquele comportamento, aí não é o mais adequado a se fazer. A gente precisa pensar na idade de quem está consumindo esse tipo de produto. Nós temos níveis de pensamento, nós temos níveis de aderência para conteúdo, logo nós não podemos imaginar que todas as pessoas vão receber aquele conteúdo da mesma forma. Um adulto que talvez consuma isso não vai precisar do mesmo cuidado e da mesma responsabilidade, da mesma observação que uma criança, um adolescente precisa. Entende? Se uma criança está consumindo aquilo, quem que é responsável por aquilo? Os pais, a escola. Quem está bancando a responsabilidade dela para ver como que ela está consumindo esse tipo de conteúdo. Mas aí a gente precisa levar em consideração o ambiente da criança. Espero que ela não fique o dia inteiro jogando, porque se ela ficar o dia inteiro jogando, aí sim a gente tem uma variável tempo para considerar em detrimento de outras variáveis. Se essa criança está recebendo supervisão, se essa criança está sendo monitorada e está sendo orientada, a gente não precisa ter tanto medo disso. Obrigado, Rebeca. É isso que a gente estava conversando, né? Então, existem os níveis dependendo de cada idade e também o que cada pessoa já tem dentro dela, né? A matéria-prima que esse jogo vai poder encontrar e vai trabalhar, enfim. Ou seja, o impacto que um jogo desse deve ter em cada um de nós aqui, ou de quem for queira jogar, né? Que eu acho que eu aconselho não jogar, mas queira jogar, é diferente e não dá para mensurar. Esse é o ponto, não dá para mensurar. Às vezes nós estamos falando assim, vamos fazer uma geração de pessoas que vão ter esse comportamento, mas o comportamento pode ser ainda pior do que a gente está imaginando. Não, o que é muito doido, eu estava olhando aqui um detalhe aqui falando sobre esse jogo, o nome do jogo é Rape Day, quer dizer, dia do estupro, ok? O Murilo já deixou claro aqui que já foi banido já, né? Já foi banido. Por isso que nem está tendo problema a gente falar o nome, porque você vai pesquisar... Você não vai conseguir baixar, querido. Isso. Então é o seguinte, se você for doido,
Psicopata, no caso. Né, Mas o que eu fiquei aqui impressionado é que no site oficial do jogo, o criador do jogo estava dizendo qual era o objetivo do jogo. Normalizar o estupro da mesma maneira que a cultura popular normalizou o assassinato. Qual é o Gente, Peraí, do- onde é que eu tava? Porque o Eu tô- assassinato tá normalizado? Tá normalizado? Acho que essa pessoa está eu um pouco sempre fora fico daqui chocada da toda órbita terrestre, porque tá estranho isso aí. É. Toda vez que a gente tem uma cena de violência, todo mundo fica chocado. Você pode ver, né, quando você reporta uma cena de violência, quando você assiste um repórter falando algo parecido, está todo mundo chocado. Quer dizer, não tem nada normatizado, nada normalizado aqui. O que nós estamos falando é de realmente um psicopata fazendo jogos para outros psicopatas. Psicopata pra A produção psicopata, falou aqui, sim. talvez o que esse cara quiser, tem muitos jogos que é normal você matar pessoas. Então, vamos colocar um pessoal estuprando aí que vamos tentar fazer isso ser comum. Mesmo O assim, próximo o passo conceito- é criar um jogo de pedofilia, né? Isso se já não tiver algum projeto É. aí, né? Vamos parar de conversar para não dar ideia. A Você gente que é pode- doido e tá ouvindo a gente, por favor, não faça esse videogame. esquece. Será que a gente pode ir pro intervalo? Que eu não tô mais aguentando Eu não consigo esse assunto. Tá pesado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre usuários de cigarros eletrônicos, que têm 34% mais chances de ter problemas cardíacos que aqueles que não utilizam. Então a gente fala sobre isso, explica todos os detalhes. Logo depois do intervalo, a gente volta já.